de novo. Agora todo mundo escuta. Oi, gente. Todo mundo comeu? Todo mundo satisfeito? Eu queria dar um último aviso. Amanhã eu vou pedir novamente para todo mundo trazer cada um o seu copo, porque amanhã não tem copo descartável. Quem trouxer, bebe. Quem não trouxer, bebe do amiguinho. Tá bom? Valeu. Agora convidamos a professora doutora Heloísa Cristina Caldas para apresentar a segunda palestra da noite, intitulada Panorama Atual das Pesquisas com Células-Tronco. A professora Heloísa possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, São José do Rio Preto, mestrado pela Unicamp e doutorado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMED. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Imunologia e Transplante Experimental da FAMERP. Tem experiência na área de biologia molecular, transplante, insuficiência renal crônica e terapia celular. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer à professora Mariângela, ao professor Wagner por ter lembrado do meu nome para dar essa palestra, então, na Semana da Biologia. Por que falar em terapia celular? Por que a professora me chamou para vir dar essa palestra para vocês? Nós temos um grupo na Faculdade de Medicina, na FAMERP, de São José do Rio Preto. Desde 2005, nós somos pioneiros em trabalhar com terapia celular no interior de São Paulo. Então, devido a isso, a gente já está há um bom tempo, nós temos um grupo de pesquisa consolidado na terapia celular para a insuficiência renal crônica e transplante, que é o que a gente trabalha. Mas hoje, nós, como o meu público não eram médicos, eram biólogos, então nós fizemos uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar da terapia celular, mas não do que a gente faz, as pesquisas no laboratório, vou ter outras oportunidades talvez para vir falar aqui com vocês, mas eu vou falar um pouco mais da parte biológica, de algumas curiosidades, o que tem de fake news, o que tem de realmente coisas verdadeiras que foram pegos então de trabalhos científicos. Então, qual é o panorama atual das pesquisas com células-tronco? Então, nós vamos falar um pouco sobre células-tronco, quais são os tipos, a clonagem existe, não existe, como que está isso hoje no mundo, a ética em fazer a clonagem, a ética com células-tronco embrionário e sobre a vida. Vamos filosofar também um pouco. Eu queria falar que vocês podem ficar à vontade, a gente pode fazer um bate-papo, tem coisa bastante legal para estar discutindo, para estar conversando. Vamos fazer uma coisa bem dinâmica. Então, o que é terapia celular? Terapia celular ou células-tronco, então que nós temos uma células-tronco, elas têm capacidade de autorrenovação e diferenciação em tipos celulares especializados. Então, o que a gente fala? Que ela está lá no tecido, no órgão que a gente tem, e ela fica quietinha, ela é descompromissada. Houve um dano e alguma injúria naquele órgão, então ela vai receber um sinal e ela vai se tornar em célula especializada ou vai produzir um fator parácrino anti-inflamatório para aquela lesão. Principais tipos: células-tronco adulta e células-tronco embrionária. O que são as células-tronco adulta? As células-tronco adulta, hoje nós temos mais pesquisas em relação a elas no mundo. Antes pensávamos que só medula óssea, dente de leite, sangue de cordão umbilical e tecido adiposo existia células-tronco. Hoje isso mudou. Cada órgão então tem o seu nicho de células-tronco. Então ela fica lá, teve um comprometimento daquele órgão, então ela vai estar funcionando para a reparação daquele órgão. Então, por que ela é importante? Então, a principal função, manter as células que vão morrendo no organismo ao longo dos anos e possibilitando originar células diferentes. Então, por que fazer terapia celular se eu já tenho uma quantidade de células-tronco em cada órgão, em cada tecido? Por que vocês acham? Porque quando o dano é muito grande, ele não consegue sozinho fazer a reparação tecidual. Então, o que a gente faz? A gente usa um artifício, a gente dá uma dose a mais de células-tronco para ajudar a reparação daquele órgão. Então, por isso que ela é importante. A
A principal célula são as células-tronco mesenquimais e elas secretam citocinas pró e anti-inflamatórias, fatores de crescimento, e ela vai tentar modular uma resposta inflamatória, principalmente com a produção de tecidos, fazendo a angiogênese, então, para suprimento vascular e reparação tecidual. Então, ela é responsável pela renovação e manutenção dos tecidos no organismo. Vocês já ouviram falar que um recém-nascido, uma pessoa jovem, ela se recupera de uma cirurgia muito melhor do que uma pessoa com mais idade? Isso a gente sempre ouve, né? Então vamos ver isso em relação às células-tronco. Nós temos aqui as células-tronco na medula óssea e no recém-nascido nós temos 1 para 10 mil, no adolescente 1 para 100, com 30 anos 1 para 250 mil, com 50 1 para 400, e com uma pessoa de 80 anos, 1 para 2 milhões de células. Então, nós temos uma queda de células-tronco com a idade. Quais são os 3 tipos principais que elas atuam? Então, nós temos aqui, em roxinho, uma célula-tronco. Então, ela pode se diferenciar na célula que está danificada do tecido. Ela pode fazer uma fusão com uma célula lesionada, criando então uma célula híbrida, aqui mostrando em verdinho. E a principal hoje função das células-tronco é a secreção de fatores parásitos. Então você tem o tecido lesado, ela vai produzir quimiocinas e vai fazer com que recrutar essas células, principalmente da medula óssea, para o local da lesão, aonde então ocorre um processo anti-inflamatório daquele órgão. Que doenças podem ser tratadas com células-tronco? Teoricamente, muitas, quase todas. Em pesquisa, tem muita, principalmente nos Estados Unidos. Na prática, ainda muito poucas. Aqui está um panorama, isso aqui de 2018, do que nós temos hoje de pesquisas clínicas. E quais as doenças? Então, a principal, nós temos 70 trabalhos com doenças cardiovasculares. Por que doença cardiovascular? Porque o coração é um órgão fácil de você recuperar. Ele é um músculo. Então, ele é mais fácil do que o fígado, um rim, que tem células especializadas. Doença autoimune, osteoartrite, doença de fígado, doença autoimune versus hospedeiro, que é o transplante, principalmente o transplante de medula, e outras doenças. Aqui é um panorama dos trials clínicos, pesquisas clínicas feitas com células-tronco. Então, onde está vermelhinho é onde mais tem pesquisa clínica com células-tronco. 3.541 nos Estados Unidos, 861, 1.632 na Europa e aqui 105 pesquisas, sendo que no Brasil apenas 88, incluindo pesquisas clínicas com células hematopoéticas, que é da medula óssea, que já há anos já fazem pesquisa. Isso ficou um pouquinho pior, porque em janeiro de 2018, a Anvisa aprovou agora práticas em células humanas, então dificultando ainda o trabalho com a terapia celular no Brasil. E as células-tronco embrionárias? O que elas são? As células-tronco embrionárias, elas são retiradas na fase de blastocisto, com 5 a 6 dias, com 64 a 200 células. Então, essa massa interna do blastocisto, ela é retirada, é colocada em cultura e aí a gente diferencia ela nos tipos celulares especializados. Então, aqui mostrando um blastocisto. E quando a gente coloca em cultura, ela forma uma cultura em 3D, ela precisa de uma camada de fibroblasto e ela vai formar os corpos embrióides. E esses corpos embrióides, depois a gente joga um coquetel de diferenciação para o que a gente for diferenciar e ela vai se diferenciar no tecido específico. Como eu sei que eu estou trabalhando com células-tronco embrionária? Ela precisa da diferenciação nos folhetos embrionários. Em mesoderme, ectoderme e endoderme. E as primeiras células-tronco foram isoladas em 1983 de ratos. Em humanos, elas têm apenas 20 anos, foram isoladas em 1998 por Thomson e colaboradores.
Só que para a extração das células-tronco, eu não vou trabalhar com o blastocisto. E o que me acarreta trabalhar com o blastocisto? A destruição do embrião. E quando você tem a destruição do embrião, você tem dilemas éticos e dilemas religiosos envolvidos. Quais são as duas maneiras de você obter células-tronco embrionário? Ou você obtém de embrião excedentário após fertilização in vitro, que ele fica congelado, por mais de 3 anos você pode usar, ou você usa a clonagem. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a clonagem. O que é real na clonagem? Então, a palavra clone vem da palavra grega clon, que significa broto. Então, é um processo onde indivíduos resultantes são gerados de outro pré-existente. Portanto, terão as mesmas características do doador. Então, aqui, por transferência nuclear, que é o que mais é usado hoje, você vai pegar um óvulo não fertilizado, você usa só o citoplasma desse óvulo, tira o núcleo, pega uma célula adulta, uma célula somática, faz uma eletrofusão, uma descarga elétrica e junta, então, esse núcleo com o citoplasma. E você tem, então, a formação do embrião. O que você pode fazer aqui? Na terapêutica, você não insere no útero. E na reprodutiva, então, você vai inserir esse embrião no útero e você vai ter uma prole, um clone. Então, essa é a técnica de clonagem mais utilizada. Qual foi o primeiro mamífero que ficou na história na clonagem em 1996, que todo mundo sabe? Foi a Dolly. Então, a Dolly nasceu na Escócia, por transferência nuclear. Nós tivemos 277 tentativas e gerou 4 filhotes. E ela foi sacrificada com 6 anos e meio de idade. Então, só para relembrar como que ela foi gerada, uma ovelha Finn Dorset, que ela é branca, e uma ovelha Scott Blackface, que é a carinha negra. Então, teve a remoção das células mamárias da Finn Dorset e o óvulo da Scott Blackface. Ocorreu a eletrofusão e ela foi colocada, então, esse embrião, depois de 6 dias de desenvolvimento, numa barriga de aluguel, que era uma ovelha Blackface. E aí nasceu a Dolly, como o núcleo dela veio de uma Finn Dorset, a Dolly, então, era branquinha como uma Finn Dorset. Então, aqui mostrando ela no Museu da Escócia. E ela foi sacrificada no dia 14 de fevereiro de 2003. Por quê? Porque ela apresentava doença que eles achavam que era um envelhecimento precoce. Uma doença pulmonar incurável e um problema de osteoartrite. Então, ela estava sofrendo e ela foi sacrificada. Em 2017, em novembro, um trabalho da Nature, o que eles fizeram? Eles começaram a ver que as irmãs da Dolly não tinham envelhecimento precoce e não tinham osteoartrite. Pegaram os ossos da Dolly, que estavam empalhados no museu, e viram que essa degeneração que ela teve foi uma degeneração casual e não estava envolvido, então, com o envelhecimento precoce. E as suas 4 irmãs idênticas, clonadas da mesma linhagem celular, que nasceram 11 anos depois, continuavam saudáveis. Então, caiu em terra o envelhecimento precoce da Dolly. Quais os mamíferos que já foram clonados? Então, nós tivemos em 96 a Dolly, o Ralph, que foi o primeiro ratinho na França, em 2003. A lenda da Embrapa, que ficou famosa também, foi o primeiro bovino que foi clonado a partir de células mortas de uma vaca. Em 2003, no Texas, foi clonado um veado de cauda branca, a Vitória em 2002, e esse gatinho foi o Copycat, que foi o primeiro animal doméstico a ser clonado em 2001. Depois da clonagem do Copycat, abriu uma porta para a clonagem de animais domésticos. Vamos ver como que está isso hoje. Esse trabalho também da Nature
em 2005, o que eles fizeram? Foi o primeiro cachorro clonado. Eles pegaram um cachorro da raça afegão e clonaram, então, esse cachorro que foi chamado de Snoopy, que era o clone da raça afegão. Depois, eles pegaram o Snoopy, que foi o primeiro clone, e reclonaram o Snoopy. E será que isso dá certo? Um reclone. Então, também foi publicado. O primeiro cão clonado do mundo, o Snoopy, teve um tempo de vida muito semelhante ao seu doador de células somáticas, não apresentou qualquer problema de saúde. 3 clones do Snoopy estão vivos como Snoopy e ninguém está observando taxa de envelhecimento precoce. Então, já foi reclonado o primeiro cão. Esse trabalho foi também um reclone de beagles. Então, o que eles fizeram? Eles usaram as células adiposas de um cachorro que já estava morto e fizeram, então, o reclone e marcaram esse clone com a proteína fluorescente vermelha para poder distinguir entre o clone e o não clone. E a hora que você põe numa fluorescência, pode observar, então, que onde está vermelhinho é o animal clonado. Então, também teve sucesso o reclone. Saindo na mídia agora, vamos para o entretenimento. A Barbra Streisand, ela falou que tinha clonado, realmente ela clonou. Ela tinha uma cachorrinha que era a Samantha. Essa cachorrinha sempre estava com ela fala nas reportagens que era uma filha, enfim. E ela não conseguiu ficar sem, e ela pagou $50 mil para clonar a Miss Scarlet e a Miss Violeta. São os 2 cachorrinhos que estão com ela. E esse laboratório, que é um laboratório sul-coreano, que é o que está fazendo a clonagem de pets. Então aqui eles mostram por $100 mil. Aqui são os cãezinhos clonados. E se vocês quiserem entrar no site, eles explicam exatamente o que você tem que fazer para clonar o seu animal. E na página ainda tem, por curiosidade, dicas de como você tem que fazer. Então você não pode congelar, você tem que embrulhar o animal numa toalha molhada e colocar na geladeira, para as células ficarem preservadas. Então, isso está lá para quem quiser. Essa daqui, ela é uma empresa americana que também está fazendo clonagem de equinos e animais domésticos. E ele fala que deu o primeiro passo em tempo crítico e encomende o seu kit de preservação biópsia genética. Então, a hora que você clica aqui, ele vende um kit antes do cachorro morrer. Então, antes do seu animal morrer, você já adquire o kit para a retirada dessas células. E a hora que ele falecer, você tira as células para poder fazer, então, a clonagem desse animal. Essa in vitro clonagem animal, ela é brasileira, é uma empresa brasileira que faz principalmente bovinos e equinos. E os pets, elas estão mandando para aquele laboratório sul-coreano. Então, elas fazem a coleta das células aqui e mandam para lá para estar colhendo. E os animais em extinção? O que vocês acham? É possível, não é? Hã? Então, vamos ver o que tem de pesquisa científica em cima dos animais em extinção. Então, isso aqui é um trabalho, esse foi de 2008, que eles acharam um mamute da Sibéria congelado por camadas de gelo e conseguiram, então, sequenciar o genoma do mamute. Depois de sequenciado o genoma do mamute, então aqui mostrando o mamute depois de ter sido achado na Sibéria. O que vocês acham que eles pensaram em fazer com o DNA do mamute?
Clonar. Mas como que eu vou clonar o mamute se não tem nenhum outro? Aí eles usaram a técnica de CRISPR. Então o que é a técnica de CRISPR? O DNA do mamute ele estava extremamente degradado. Quem trabalha com DNA aqui com biologia molecular, você imagina quantos milhões de anos que esse animal estava lá congelado. Então eles usaram o CRISPR para cortar áreas do DNA que estavam degradados e inserir DNA comum às espécies, que era do elefante asiático. Então eles fizeram uma mistura dos dois DNAs. Qual que é o próximo passo? Eles vão, então, até aí foi feito, parou. Então o próximo passo seria pegar o DNA já modificado do mamute, fazer uma clonagem usando o núcleo do mamute com as células do elefante asiático. Essas células, depois de embrionário, vão ser colocadas numa mãe de aluguel, que seria um elefante. E aí, esse animal seria o quê? Elefante? Mamute? Elefante mamute? Como que chama? Mamutante. E aonde ele ia viver? Na Sibéria? Será que ele tem a pelagem? Porque os mamutes tinham uma pelagem lanosa, uma pelagem grossa, que suportava o frio da Sibéria. E esse clone, onde que a gente coloca ele? Na África? Na Ásia? Hã? Entendeu? Ele não vai se adaptar, ele não tem as condições de um animal que já tem o seu habitat, ele vai comer o quê? Então, toda essa parte ética está envolvida em relação à criação de um reclone. Em 2017 foi clonado também um animal extinto, que é o Ibex. Ele foi, só que ele durou, ele morreu logo após o nascimento devido a defeitos no pulmão, mas eles conseguiram então clonar também, isso também já foi publicado em 2017. Este daqui é um cavalo que viveu há 40 mil anos atrás, é um cavalo da era geológica, não sei o nome do cavalo. Então eles acharam esse cavalo enterrado e já conseguiram a extração do DNA desse cavalo. Então o próximo passo, ele tem 40 mil anos e ele foi encontrado íntegro também na Sibéria, congelado numa grossa camada de gelo. E o dinossauro? Se eu clonei o mamute, eu clonei o Ibex, e o dinossauro? Por que não dá? Por que eu não posso fazer um Jurassic Park? Hã? Eles não tiraram de um mosquito em âmbar? Porque dentro do mosquito eu tenho células do sangue, eu tenho hemácia e hemácia nucleada. Então eu não vou conseguir extrair DNA de mosquito. A outra coisa, o DNA sobrevive em fragmentos ósseos, porque é o que a gente encontra de dinossauros, apenas 6,8 milhões de anos a uma temperatura de menos 5 graus. Então, para você conseguir, os dinossauros, ele tem cerca de 65 milhões de anos. Então, para você conseguir DNA íntegro, é quase impossível. Então, realmente, clonar dinossauro, eu acho que ainda vai ficar na ficção, nos filmes de Hollywood. Mas saiu na mídia, em 2014, esse bebezinho aqui, ó, que foi clonado um dinossauro. E aí, se a gente não sabe a notícia, não sabe se pode ou não pode, a gente iria acreditar que era? Na verdade, ele é um canguru. Então, isso é uma fake news, não saiu em nenhuma revista científica publicada. Realmente não podemos clonar ainda dinossauros. Esse trabalho é um trabalho novo da Science, que fala sobre a utilização do CRISPR do porco. Então vamos lá.
transplante. Quem trabalha com transplante sabe quanto é difícil você ficar numa lista de espera para transplante, seja ele qual for. E nós sabemos que o porco é um animal bem interessante para usar os órgãos para fazer um xenotransplante, que é o transplante de animais no homem. Mas qual é o problema de utilizar o porco, principalmente o fígado? Ele tem um vírus que chama porcino endógeno retrovírus, que é o PERV. E esse vírus, no porco não acontece nada, mas no humano ele vai agir como se fosse um vírus da AIDS, um HIV, um vírus bem letal para o homem, então não é legal. Então o que eles fizeram? Eles usaram também a técnica de CRISPR e retiraram a parte do DNA onde existia esse vírus, esse gene do PERV. Modificaram a sequência e então pegaram e fizeram a clonagem. Utilizando as células somáticas, fertilizaram, então virou um embrião e foi colocado numa porca. E eles já conseguiram então ter um órgão sem o PERV. Então isso foi publicado na Science. Então o que a gente espera? Qual é o próximo passo? A gente utilizar então esse órgão para algum tipo de transplante. O que faltou até agora? Clonou rato, vai clonar mamute, gato, cachorro. O que faltou? O que vocês sentiram falta? Do primata. Então, até então, várias tentativas de transferência nuclear para primata e nada conseguiram. E esse trabalho foi publicado na Cell em 2018, que foi então a primeira clonagem de primata. Aqui mostrando um ultrassom, o saco gestacional, e aqui então o fetinho nascido. Aqui é um laboratório onde estavam os dois macaquinhos que nasceram após a clonagem. E aqui os macaquinhos. Um chamou Zong Zong e o outro Hua Hua, que da palavra junta fica uma nação chinesa chamada Zong Hua. O que vocês acham que brecha que deu essa clonagem aqui? Esse sucesso da clonagem? Deu uma brecha enorme para a clonagem dos seres humanos. Porque a gente sabe que até o sucesso da clonagem do primata era uma distância. Agora a coisa já começou a complicar um pouco. E a clonagem humana? O que vocês acham? Poucos clones sobreviveriam ao processo e costumam não ter vida longa ou saudável. Normalmente tem problemas de órgãos, tais como coração, sistema imunológico fraco e morrem após o parto. São várias tentativas para conseguir um clone viável. As crianças poderiam nascer com deficiências físicas e provavelmente faleceriam prematuramente. Então eu acho que não seria uma boa coisa. Mas, vocês já ouviram falar da Clonate? Então, se vocês colocarem esse endereço agora no celular, www.clonate.com, vocês vão ver que tem um laboratório americano, que está nas Bahamas, prometendo clonagem de seres humanos, abertamente na internet. Até que, na verdade, eles são de uma religião que é o raelismo. É uma religião de outro planeta, que nós somos todos clonados, de ufólogos, mas tem muito dinheiro. Eles arrecadam muito dinheiro dessa religião deles. Até que eles apareceram com uma foto na mídia de uma garota, de um bebê clonado chamado Eva. Aí o americano não deixou por menos, chamou. Eles estão depondo, porque eles querem saber qual foi o paradeiro desse clone. É lógico, não deve ter existido clone nenhum, a gente espera que não. Mas eles estão, então, fazendo o depoimento da justiça americana sobre, então, essa mensagem, se for fake news, desse clone humano. E aqui, só para brincar, na própria Clonate, vocês olham que tem uma mensagem
que o Michael Jackson teria congelado o esperma para fazer um clone. Isso está lá fazendo propaganda da clonagem. Então, é super apelativo. Só que vão pensar. Quando eu falo da indústria de terapia celular, quando eu falo que eu tenho uma pessoa, um filho doente, ou quando eu perco um ente querido, e você fala para mim que você vai fazer meu filho voltar, isso é apelativo. Isso mexe com toda uma parte ética e muita gente paga. Não para clone humano, mas para terapia celular em doenças que você sabe que não tem a mínima chance de ser tratáveis com células-tronco. Que é a clonagem, agora eu vou falar um pouco da clonagem terapêutica. Ela faz a mesma função, você tira o óvulo sem núcleo, coloca o núcleo de uma célula somática, eletrofusão, só que você não coloca no útero, não forma um clone. Você pode usar essas células, essa cultura, para fazer, diferenciar em tecidos. Eu vou ter a célula tronco embrionário. Mas eu vou sacrificar o embrião da mesma forma? Eu vou, porque eu vou pegar a massa interna do blastocisto. Exemplos de terapia celular. Vítimas de infarto receberiam implante de células musculares cardíacas. Mal de Parkinson, mal de Alzheimer, receberiam neurônios sádicos, diabetes, enfim, várias outras doenças. E por mais que tenham finalidades diferentes, ambas as técnicas de clonagem, tanto a terapêutica quanto a reprodutiva, são proibidas na legislação brasileira. Agora vamos falar um pouquinho de ética. Para eu usar um embrião, eu tenho que fazer 3 perguntas. Quando a vida começa? O blastocisto é vida ou não é vida? O uso de embrião excedentes de clínica de fertilização. O que eu faço com ele? Depois de 3 anos, jogo fora, dou uso para terapia celular. Clonagem terapêutica. Eu crio e destruo também o embrião. Então, nós vamos tentar responder essas 3 questões. Eu gosto muito de colocar nas minhas aulas algumas coisas sobre mitologia. O que é a mitologia? Quem gosta de mitologia grega? Eu também gosto. Então, a mitologia é quando eles tinham que explicar algum acontecimento que eles não tinham condições na época de explicar, eles inventavam uma história. E assim eles inventaram, então, a história do mito de Prometeu. O que foi o mito de Prometeu? Zeus chamou Prometeu e Epitemeu, que era o irmão dele, para criar o mundo. E assim foi. Epimeteu começou a criar os animais, e usou tudo que ele tinha de melhor para a criação dos animais. Aí chegou a vez de Prometeu, que era para criar o ser humano. E viu que não tinha mais nada diferente para criar o ser humano. Só tinha as mesmas coisas que Epitemeu usou para criar os animais. Ele criou o ser humano e viu que faltava alguma coisa, que o ser humano não podia ser igual aos animais. Muito esperto, ele foi no Monte Olimpo e roubou o fogo da sabedoria. E deu o fogo da sabedoria para o homem. Zeus ficou muito bravo e colocou ele, então, preso no Monte Cáucaso, e uma águia bicava seu fígado todos os dias. Qual é a moral da história? O que os gregos queriam dizer com essa história? Não brinca de Deus. Porque depois deste mito veio a caixa de Pandora. Então, o homem era para ser um simples. É como se fosse a Eva que comeu a maçã para a religião católica. Isso foi o fogo do Prometeu para o ser humano. Então, a eterna insatisfação humana com seu destino.
A medicina vem descobrindo novas propostas de procedimento, com terapia celular, com o objetivo de diminuir o sofrimento, mas também afastar a morte. Então, o que isso quer dizer? Então, aqui nós temos uma figura. Então, vamos interpretar essa figura. Uma pessoa praticamente morta, a gente pode olhar aqui, e aqui, o anjo da morte e Deus, o anjo de Deus. Quem será que vai levar essa pessoa? O que isso quer mostrar? Que a gente não aceita a morte. Que a gente vê a morte ainda como uma coisa a ser, fugir o máximo. E é aí que a gente tenta qualquer terapia celular. Aí a gente tenta qualquer clone para trazer meu cachorro de volta. Entendeu? Essa insatisfação, isso daí é real. Então já dizia Rubens Alves, a morte não é algo que nos espera no fim. É companheira silenciosa que fala com voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver. A branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte. Ela nos aterroriza por nos falar da vida. E quando começa a vida? Nós temos uma abordagem tradicional que defende a existência da vida pessoa, desde a fecundação até a morte. Então isso é adotado tanto pelo catolicismo quanto pelo Código Penal brasileiro. Então você é vida quando você fecunda. Abordagem biológica, com a nidação e a formação do sistema nervoso. Então, olha que eu falo em blastocisto, eu estou falando em vida? Para quem é da abordagem biológica? Não. Não tem sistema nervoso formado. Mas, e para doação? Então vamos voltar. Eu falei de vida, agora vamos falar da morte. Se para doar, eu preciso, quando eu faço a doação de um órgão, eu estou com morte encefálica, com o coração batendo. Eu estou morto ou estou vivo quando eu vou doar o órgão? Hã? Você está morto. Ué, mas você não tem o sistema nervoso. Aí nós temos esse afresco que foi pintado por Michelangelo em 1508 na Capela Sistina, que é a formação do homem. Então nós vemos aqui Adão, aqui Deus, aqui provavelmente a Eva, e Deus está dando a vida a Adão. Então aqui nós temos um dedo em riste, que é um poder. Adão, já aqui mostrando uma pessoa mais submissa, esperando a vida que viria então de Deus. E o médico, em 1990, pegou esse afresco para estudar. E ele viu que o manto que está envolto em Cristo, ele parece o que para vocês? Um cérebro. Então, ele tem um livro que ele descreve isso aqui certamente. Como Michelangelo sabia muito de anatomia, ele fez então o manto de Cristo, a vida seria com o sistema nervoso. E é ficção, ou não é ficção, que o blastocisto não pode se tornar uma vida. Vamos ver? Aqui nós temos um bebê que passou 13 anos com o embrião congelado a menos 235 graus. E é a Laina. A Laina nasceu. Ela quebrou um recorde de fertilidade, que é o maior período que o embrião esteve congelado, tendo nascido com saúde. Então, a Laina estava congelada na clínica de fertilização. Como que é no Brasil? A lei começou em 2005, que foi a Lei de Biossegurança. Ela foi aprovada em 2008. Eu não sei se vocês, eu acho que vocês são mais novos, não viram isso, mas foram todos os cadeirantes na frente, lá em Brasília, para pedir para a aprovação da lei para pesquisa com células tronco embrionárias. E ele autorizou, então,
o uso de embriões inviáveis congelados em clínicas de fertilização por mais de 3 anos, desde que haja permissão dos progenitores. Embriões inviáveis, porque ele está há 3 anos congelado, mas nós vimos que teve caso que o embrião que era inviável não foi inviável. Os tratamentos com células-tronco ainda não integram o arsenal terapêutico clinicamente comprovado. Então, ele é considerado ainda experimental e só para pesquisa. O uso de células-tronco permanece restrito a pesquisas clínicas, exceto no caso de transplantes de medula óssea, que isso já é feito há anos. O que fazer com os embriões congelados? Quem autorizou o congelamento? Não temos lei de reprodução assistida no Brasil. Há vários projetos em tramitação. Portugal, Alemanha, o congelamento não é permitido. Acabou a fertilização, joga fora o embrião. Não há órgão fiscalizador. Não há sanções legais. Se tivesse sucesso, o embrião congelado serão inadequados e insuficientes. O interesse será em embriões novos, ninguém vai querer o embrião que está lá há 3 anos. A compra e o roubo de óvulos. Então, o que nós estamos falando? Vocês acham que iria ter roubo e compra de embrião? Se na Amazônia ninguém vê 50 caminhões carregados de madeira sendo roubados, você imagina uma coisa microscópica que é um embrião. Ia ser, eu acho que no Brasil não ia dar muito certo. Algumas questões. Qual o destino do embrião em sedentário? No caso de óbito de ambos os genitores ou a desistência da prática, quem protege o embrião? Seria esse embrião herdeiro dos pais? Morreram os pais, está o embrião lá, riquíssimos. Alguém ia pegar esse embrião, com certeza. No mundo, como que é? Na Inglaterra, 10 anos de criopreservação. Na França e Espanha, 5 anos. Depois é destruído. Dinamarca e Alemanha sobram e são destruídos logo após a fertilização. Estados Unidos e Bélgica utilizam os embriões excedentários para pesquisas. E hoje tem uma coisa nova, que é a adoção do embrião. Então, isso é possível, mesmo no Brasil. Você vai na clínica de fertilização, aqui nós já temos 22 casos até 2017, e no Brasil nós temos 78.216 embriões congelados, e você faz então a adoção do embrião. Então a mulher fica grávida, ela recebe um tratamento hormonal, faz a implantação do embrião no útero, evita que ocorra o aborto, e ele tem que ter um termo de consentimento de adoção embrionária para poder ter a adoção, aquela filiação de um filho adotado. Então isso é possível. E custa em torno de 8 mil. O turismo terapêutico, eu já falei um pouco para vocês, que é principalmente o mercado chinês. Nós temos vários sites na internet mostrando terapia celular para milhões. Então nós temos esse daqui, que é a Bake Biotechnology, que é a principal mercado de terapia celular, e tem um contato no Brasil, se alguém precisar, é o Ivory Júnior, que ele trata todas essas doenças. Autismo, com terapia celular. Eu tenho um filho autista, gente, não tem como. Esclerose múltipla. Enfim, você paga para fazer isso? Paga. Quando acontece isso e você não tem esse discernimento e a pessoa promete, esse moço, milhões de coisas, você paga. E o mais recente, para as meninas, a parte de cosmético com células-tronco. Então nós temos o Stem Cell Skincare, que é um rejuvenescedor, tira rugas, e ele tem células-tronco da maçã e da uva. Então é bem legal como que as células-tronco da maçã e da uva vão agir no nosso DNA. E a querastase. Quem não sonhou em ter uma querastase? Caro pra caramba.
A Kerastase agora, então, lançou um produto com células-tronco da uva também, da maçã, enfim, que vai promover. E para terminar, tem a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece a historinha do Chapeuzinho Vermelho, mas depende de como a gente contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, eu vou ter uma interpretação. Isso acontece na vida. Por exemplo, aqui não dá para ler o Jornal Nacional, mas vamos dar Atena contando a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público. Não tem transporte público e foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, primo. E assim por diante. Você tem a Super Pop, o Globo Repórter. Então depende de como você conta uma história. Se eu contar para vocês que lá na China vão curar várias doenças, então é a maneira que você vê a realidade. A Tititi, o lenhador de Chapeuzinho flagrado em clima romântico e jantar no Rio. A Caras, na banheira de hidromassagem, o Chapeuzinho fala: Caras, até ser devorada eu não dava valor nas minhas muitas coisas na vida. Hoje sou outra pessoa. E é super interessante, que é o mais legal, né? Lobo mau, mito ou verdade? E assim por diante. Obrigada. Alguém tem uma pergunta, gente? Só levantar a mão que eu levo o microfone. Sem pergunta. Foi muito boa, foi muito ruim. Não tem uma pergunta, mas... Posso falar? É que você tratou muito bem, assim, né? Que é um assunto muito problemático. Que a gente vê na disciplina de biomol, né? A gente pode mostrar que a professora fala com a gente sobre isso. E por mais que tenha estudos, né? Por mais que envolve religião e tal, a ciência acaba tentando ignorar isso para tentar trazer um benefício pra gente, né? E você mostrou muito bem isso. Que é algo que não adianta vai passar, igual a questão do aborto, né? Sempre vai estar questionando, sempre vai ter... vão estar falando sobre isso, discutindo, mas eu vejo que a ciência ela está um pouco à frente nesse quesito, do meu ponto de vista, né? Por causa disso, porque eles meio que ignoram, tá bom? Eu vou ignorar um pouco a religião, vou ignorar a questão pessoal ali e vou tentar trazer um benefício para isso, que eu acho que é o que a ciência tem que fazer, e eu acho que é o que ela está fazendo, principalmente nessa área. Né? A evolução, ela vai, o progresso na parte médica da medicina, ela sempre vai ter que evoluir. A gente está seguindo por um tempo da imortalidade. Agora, quem está fazendo a parte matemática, a parte de biotecnologia, a gente viu que eles já estão passando a mente da pessoa para o computador, para fazer robôs. E a parte da medicina vão ter os órgãos eletrônicos, a evolução tem que acontecer, mas de uma forma ética. Tá? Não vou fazer isso para publicar um artigo científico. Então você tem que ter uma aplicação, você tem que ter um embasamento científico, você não pode prometer coisa que você não pode cumprir. Então a gente que trabalha eu tenho um projeto FAPESP, a FAPESP me manda as perguntas que eles fazem pra gente. Eu quero que meu pai está fazendo diálise e eu queria que ele participasse da tua pesquisa. A minha pesquisa ainda é com animal, é experimental. Eu falo, daqui 10 anos, quem sabe? Hoje não dá. Mas eu sei que tem gente que propõe isso. Entendeu? Propõe coisas que não tem como propor, ainda não tem. Mas eu acho que vai encaminhar para isso. Na hora que você estava falando dos corpos humanos, você disse que uma maior problemática
humano do que científico? Tem as duas partes. O DNA, o genoma humano, ele é um genoma complexo. Ele é mais complexo que o genoma da ovelha ou do rato. Por isso que o primata foi muito difícil de ser clonado. E até você conseguir um clone humano, quantos clones não vão ser sacrificados? Ou se vai ter algum tipo de alteração genética e a variabilidade, tem várias coisas aqui que influenciam. Como aquele mamute, vai pôr ele aonde? No zoológico? Então, não é só, eu vou tirar um animal em extinção, então vamos fazer com que o animal não entre em extinção. Não adianta pegar o dinossauro, que já foi, e colocar, voltar ele. Vamos fazer com que o que já tem não caia, não entre em extinção. Então, a mentalidade eu acho que teria que ser diferente. Mas a mídia ali fala muito alto. Aquelas pessoas, os primeiros, o sul-coreano que fez, que é o Hao, começou o trabalho com cachorro, foi aquele mesmo que falou que tinha clonado as células humanas e que era fraude. Então, ali a mídia, você aparecer que clonou, ela é muito mais sustentada do que realmente a translação da pesquisa para a parte médica. Isso eu acho que eles não veem. E no caso da parte médica? Ele é a partir de 2005 que é proibido no Brasil. É isso? Não, no Brasil, a embrionária, ela é de um animal, embrião em clínica de fertilização depois de 3 anos congelados. A adulta, a célula-tronco adulta, que é o que mais está sendo utilizado, você pode usar só para pesquisa científica. Você não pode usar para tratamento, mas tem lugar que faz para tratamento. Aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. É. Partindo dessa linha, vi que tinha 2 bois que foram clonados no Brasil. Pô, tem vários bois clonados, aqueles foram os primeiros. Mesmo sendo crime, como você? Não, animal pode. Animal pode. Aqui o Uberaba clona. Bovino e equino já estão clonando Animais bastante. eles podem ser clonados? Pode, animais podem. Tem uma lei que é uma lei diferente da humana que pode clonar animal. Então, eles pegam aqueles bois que são ganhadores. Tem uma empresa que faz isso. Então pode. Animal doméstico também pode. Só por a doença que não pode. Hã? Só por a doença que não pode. Para doença não pode. Ainda, porque não tem ainda um embasamento científico. Nós temos 88 no Brasil, pesquisa clínica, que está fazendo pesquisa para testar, ver se ela funciona. Mas eu entrei, tem várias incompletas, tem várias que não conseguiram recrutar paciente suficiente. Agora, você abriu 3.500 dos Estados Unidos, já está bem mais avançado. Qual é o seu pensamento sobre a clonagem? Eu acho que não tem necessidade. Eu acredito que aí envolve um monte de parte filosófica, de religião, mas que a morte não pode ser vista em nenhum aspecto como algo tão negativo. Aquele anjo da morte com a foice, sabe? Porque o clonar é você trazer alguém de volta. É isso que significa. É você não aceitar a perda a clonagem humana. Então, se você for pensar de uma outra maneira, que a morte nos espera, nós, os animais, os vegetais, tudo faz parte de um ciclo, eu não vejo, na minha opinião, filosófica e mas tem um apelo, igual o Chapeuzinho Vermelho, depende de como você conta a história. Né? Se eu fosse talvez uma mãe que estivesse aqui com a perda de um filho, alguém me prometesse que ia trazer meu filho de volta, eu não sei como que eu pensaria. Queria fazer uma pergunta, assim, até pra gente que vamos ser futuros formandos, a respeito do, por exemplo, um governo, que ele é mais conservador, ele provavelmente vai bater de frente com esse tipo de pesquisa, se isso pode impactar todas as linhas de pesquisas biomoleculares. Então, foi o que o senhor estava falando, a parte de pesquisa no Brasil, bolsa, auxílio, já está bem restrito. Com terapia celular, vou falar da minha área, é mais restrito ainda. Você tem que provar
mas era melhor a gente, por exemplo, se está seguindo uma linha dessa, trocar. Eu acho que seria viável para a gente, por exemplo, uma pesquisa, um IC, um mestrado. Seria viável tentar tocar um projeto assim? Sim. Eu estou com uma aluna de doutorado que é de vocês aqui, a Patrícia. Ela se formou aqui na UFTM e a gente conseguiu uma vaga para ela. O professor dela falou, não, ela está em Harvard, fazendo a descelularização do rim. Então nós conseguimos uma bolsa para ela lá. Então tem, eu apoio o que ele falou, na hora do seu doutorado é um lugar, na hora de você, uma chance de você voar e fazer em outros lugares, aqui tem toda uma base. O que eu acho que o brasileiro ele é esperto na parte da medicina? A gente não tem o know-how. Ela me liga de lá e ela fala, eu quero um reagente dentro da geladeira. Eu quero, aqui demora 45 dias, tem que importar, demora, não chega, você tem prazo, não pode errar, tudo muito caro. Quem trabalha com pesquisa sabe como que é. Então, qual é o tchan do brasileiro, para quem quer seguir pesquisa? Originalidade. O brasileiro é original. O brasileiro consegue pegar a pesquisa que o americano faz e fazer a translação dele para o leito do paciente. Lá eles ficam mais na pesquisa básica. Então a gente consegue pegar o que eles já fizeram, lá faz uma lapidação e tenta colocar na prática. Porque paciente nós temos, doença nós temos. Então fica uma coisa mais fácil do que a pesquisa básica em si, na nossa realidade. Mais alguém, gente? Obrigada. Agradecemos a presença da professora Heloísa e encerramos assim as atividades de hoje, o professor Glauco também. Lembrando que amanhã nós temos os minicursos da manhã e tarde e às 18 horas nós reiniciamos com a apresentação dos painéis. Boa noite a todos, obrigada.